Passamos a palavra ao palestrante da noite, Tato Savi, que abordará o tema As Vozes do Além-Túmulo. Boa noite, Mossoró. Legal, obrigado. Obrigado do carinho de vocês comigo sempre. Eu trago para vocês, com todo o amor, com todo o carinho, um sentimento de gratidão de Bauru, em nome da nossa doutrina espírita. Agradeço a todos que vieram presenciar, que assistem pela transmissão ao vivo, e que possamos hoje juntos fazer uma noite muito bonita, muito especial, que se comemore a vida, que se comemore uma vida melhor, que as dificuldades que nós estamos passando no dia a dia possa ser amenizada, pelo menos nessa uma hora e pouco que ficaremos juntos. Quando recebi esse primeiro título, As Vozes de Além-Túmulo, eu achei maravilhoso. Eu tinha uma ideia já do que dizer, do que trazer para vocês, e fui atrás de uma pesquisa, preparar essa palestra. E eu achei que essa palestra é para todos nós. Essa palestra é dedicada a todo mundo, porque é a nossa história, é a história de uma manifestação, é a história de uma revelação que foi trazida de um outro lugar para nós. Vozes de além-túmulo significa a voz daqueles que já partiram, que já desencarnaram e querem por algum motivo trazer uma mensagem. Vozes de além-túmulo significa alguém que ainda se preocupa com a gente e que estamos aqui encarnados e eles de algum modo não podem se comunicar diretamente, mas Deus criou uma maneira deles fazerem isso. E essa maneira se chama mediunidade. Muitos de vocês têm e sabem que têm. Muitos de vocês têm e não sabem que têm. Mas todos nós, se temos essa faculdade em nosso corpo físico, é porque alguma coisa é necessária que seja feita. Ninguém erra de endereço na reencarnação, disse Chico Xavier. E então, um propósito maior do que está acontecendo é nós estarmos aqui talvez hoje. A minha história começa em 1846, quando uma família metodista mudou-se para a cidade de Nova York. Na verdade, do estado de Nova York, uma cidadezinha pequena chamada Hydesville. E lá nessa cidade pequena, essa família, conhecida como família Fox, teve uma história muito particular, muito interessante, que é bom ser contada hoje. Em 1846, essa família metodista era formada de John David Fox, um senhor fazendeiro, sua esposa Margaret, a menina mais velha, também chamada mãe Margaret, e a Kate, a mais novinha. E desde que eles se mudaram para essa casa, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Imaginem vocês que a gente, quando escuta alguma coisa que não tem explicação, a gente se assusta, vai atrás do motivo, da causa, e se a gente não fica logo esclarecido, a gente já começa a chamar aquilo de assombração. Pois essa família enfrentou uma dificuldade bem grande. Por um bom tempo, eles começaram a ouvir alguma coisa assim. Dentro da casa deles, eles juntos, de mãos dadas, e o barulho não dava sossego. E a coisa continuou, e eles, por mais que oração que se faziam, parecia que mais assombração aparecia. Talvez aí que surgiu aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E passaram 2 anos, e portanto estávamos em 1848, até que a coisa fugiu do controle. Num dia, 31 de março de 1848, as meninas que dormiam no mesmo quarto correram para o quarto dos pais e pediram proteção, porque elas não estavam mais aguentando tanto barulho. A cama das meninas batiam os pés, trepidavam, pancadas na parede, nas madeiras, estalavam. E elas correram então para a casa, para o quarto dos pais, como muitos de nós já fez quando era bem pequeno. E a mamãe, Dona Margaret e seu John Fox também não sabiam mais o que fazer. Imagine uma família metodista, uma família que tinha a fé, a crença de uma família protestante, de uma família dedicada
ao Senhor Jesus o que poderia ser aquilo. E depois de muitas orações juntas, a Kate, a caçula, muito responsável pelo motivo daqueles barulhos e pela possibilidade daquilo acontecer, através da mediunidade de efeito físico que ela tinha, ela resolveu fazer uma pergunta que talvez o pai, a mãe e a irmã mais velha não tinham coragem de dizer. Ela falou em voz alta: "Ô Senhor pé rachado, se é você que está aí, faz o que eu estou fazendo." E bateu. E foi imitada. "Faça outra vez." Havia alguma coisa imitando aquela menina, aquele gesto. Até que a irmã mais velha ganhou coragem. "Agora é minha vez." E o espírito: "Não, nessa parte eu estou inventando, não foi bem assim. Não teve essa sequência." Mas ela fez o mesmo número de batidas e foi copiada. E então, a Margaret, mamãe, fez uma pergunta: "Senhor pé rachado, vocês sabem por que elas falavam senhor pé rachado?" É a referência do demônio. É a referência do casco aberto ali. Elas acreditavam que aquilo só podia ser do mal. Só podia ser alguém vinculado ao próprio Satanás. E então, ela pergunta: "Qual é a idade da minha filha mais velha?" E ouviu 12 batidas. "Qual é a idade da minha filha mais nova?" E ouviu 9 batidas. Confirmando que aquela força tinha uma inteligência por trás. Estava aí, pessoal. Surgiu então, talvez, didaticamente, a primeira comunicação mediúnica que a gente tem notícia nos tempos modernos. É claro que no Velho Testamento você sabe que aquelas vozes, que as pessoas acreditavam que Deus falava com as pessoas, não era Deus em si, mas sim algum espírito bom ou obsessor querendo se comunicar com as pessoas. Mas da nossa doutrina espírita, podemos classificar como a família Fox, lá nos Estados Unidos, a primeira manifestação de uma voz de além-túmulo que falou através da mediunidade de uma menininha, a Kate. Pois então, ela perguntou: "Quem é você? Se você está me ouvindo, vamos fazer uma maneira..." E sua mãe, você vê que o pai nessa hora está calado, né? O homem pelou. Só as meninas que falavam. E aí ela propõe: "Vamos fazer o seguinte, a letra A significa uma batida, a letra B 2, a letra J 10, a letra T 20. Não é fácil se comunicar assim, mas não tinha outro jeito. E é importante que a gente saiba a dificuldade que foi se comunicar, para vocês darem, e eu também, mais valor ao que as vozes de além-túmulo querem e fizeram para trazer uma mensagem para a gente. Eu pensei numa palavra para falar para vocês, eu vou tentar passar a mensagem batendo aqui, tudo bem? Não conta o número, depois tenta associar não, vai contando a letra do alfabeto, A, B, C, D, e eu vou passar uma palavra pequena. Mas conta em silêncio, senão a gente pode induzir pelo outro. Vamos começar a primeira, eu vou dar um intervalo em cada sílaba, cada letra, tá bom? A primeira. A segunda letra. Vocês têm 2 letras já. Eu vou passar mais uma. Isso eu já não podia ter feito, hein? Não podia ter falado, era só dar um intervalo e continuar. Vou passar a última. Sabem a palavra? Amor. Amor, pessoal. Nossa, minha mão está doendo até. Por causa do amor. E foi passado um nome para aquela família. Charles Rosma. Quem era Charles Rosma? Depois de muita pancada, dessa vez em diálogo, era um rapaz que havia sido assassinado naquela casa há 5 anos atrás. E de algum modo, ele percebeu que quando aquela família mudou para lá, ele começou a conseguir produzir sons. Ele havia tentado estrangular, matar, criar problema para muitas pessoas que moraram naquela casa antes da família Fox. Mas ele não sabia por quê, de algum modo ele não conseguia. Mas que quando aquela família mudou,
ele conseguiu. Essa era a responsabilidade de uma médium de efeito físico, a Kate, a menininha mais nova, que possibilitava que ele fizesse isso. Se nós estudarmos o livro dos médiuns, vamos entender como que ele consegue, como se pode manifestar a mediunidade de efeito físico. Porém, nós sabemos que aqui estava acontecendo isso. E essa família, então, obteve essa informação. Como eles sabiam que era verdadeiro aquilo? Porque ele disse onde havia sido enterrado dentro daquela casa e o que estava enterrado com ele. A família se organiza, cava o buraco no quintal e encontra restos de cabelo, de dente, de ossos e a caixa de mascate que o Charles Rosma trabalhava, provando para a gente, houve uma comunicação inteligente. E o inteligente aqui não significa que o Charles Rosma era um ser muito inteligente, mas significa que ele conseguiu transmitir uma mensagem através de pancadas, através da tipografia. Isso que nós fizemos aqui, pessoal, foi uma maneira que as primeiras vozes de além-túmulo acharam por bem fazer para impressionar algumas pessoas. Não tenham medo de errar. Se vocês disserem onde surgiu as primeiras manifestações para o surgimento da doutrina espírita, não foi na Europa, foi nos Estados Unidos. Quase concomitante, quase, mas o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, afirma, começa nos Estados Unidos, mas a espiritualidade sabia que não duraria muito, porque passaria logo essa ideia da curiosidade e sobraria então a ideia da pesquisa. Opa, obrigado. Opa, delícia. A ideia do que estava por trás daquilo. Somente alguns anos depois, lá na França, surgiria essa ideia como confirmação científica. Então, mais ou menos já, isso estávamos em 1848, 2 anos após, em 1850, estava tendo uma festa, um espetáculo comum a um teatro como esse, onde uma mesa ficava no centro e fazia coisas que a gente não sabia explicar. Ela se levantava, ela batia com o pé, ela se movimentava, ela obedecia a ordens daquele teatrólogo, daquele apresentador. E a gente ficava impressionado. Mas até então só causava essa curiosidade vã. Ninguém estava interessado em saber o que poderia estar por trás daquilo. Principalmente um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele achava que aquilo era somente charlatanismo, uma maneira de retirar dinheiro, de enganar as pessoas que estavam interessadas em um espetáculo, como um truque de ilusão. Um ilusionista que transforma uma coisa aqui na nossa frente, corta uma mulher no meio, a gente se impressiona, acha bonito, mas sabe que aquilo não pode ser verdadeiro. Porque se cortássemos um ser humano no meio, não teria como emendá-lo depois. Mas ele não se interessava por aquilo. Mas a coisa começou a ganhar notoriedade. Um dos jornais franceses, em 1853, estava quase para nascer a doutrina espírita, se escreveu assim. Isso estava em Paris, em Londres, Nova York, São Petersburgo, acontecendo essas festas. Só se ouve falar por toda parte das mesas que giram. O próprio Galileu fez menos ruído no dia em que provou ser realmente a Terra que girava em torno do Sol. Esse artigo do jornal La Illustration francês disse que quando Galileu provou que nós não estávamos no centro do universo, não era o geocentrismo correta, mas sim o heliocentrismo, ou seja, o Sol está no centro, a Terra orbita o Sol. Depois de provado, fez menos barulho, menos propaganda do que as mesas girantes. E aí começou então a que os cientistas se interessassem. E Allan Kardec, que ainda então não existia. Se vocês disserem, quando surgiu Allan Kardec? Ele surgiu no dia 18 de abril de 1857. Allan Kardec nasceu no nascimento do Livro dos Espíritos. Anteriormente a isso, ninguém conhecia esse nome. Era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Um professor, um pedagogo, um cientista, um estudioso, muito sério. E aqui, ele, como vocês podem ter visto no filme, ou leram em alguma biografia, era totalmente contrário a essa história, a ir atrás dessa informação. Ele achava que aquilo era moda, era um teatro.
E ele percebeu que alguns dos amigos muito íntimos dele, muito estudiosos, cientistas sérios também, como Agenor de Gasparim, um conde estadista, escritor, orador, um outro amigo chamado Fortier, resolveram ir numa festa específica, não num teatro, mas num lugar onde se poderia conversar com as mesas, dialogar com elas. E aí, esse senhor, quando encontrou com Allan Kardec, o Fortier, um amigo íntimo, disse a Fortier: mas até você, meu amigo, até você está se rendendo a essa prática? Até você foi enganado? O amigo Fortier disse: Rivaio, vá ver com seus próprios olhos e tire as suas próprias conclusões do fato. Vejam que interessante esse exemplo. Imagine que eu aqui fico sabendo que aqui em Mossoró está tendo uma festa parecida, que as mesas girantes estão respondendo perguntas, fazendo receitas para as pessoas, e que muitas pessoas estão indo lá e se aproveitando disso. Eu acharia que, ô louco, meu, como tem gente se enganando ainda, como podem fazer isso da fragilidade humana? Mas, de repente, eu escuto que o Marcelo foi lá e voltou convencido, e que a Paulinha foi lá e também se convenceu, e que a Minerva também se convenceu. Eu falo: opa, pera um pouquinho só, você foi lá, você viu? E eles falam: Tato, eu vi, eu não sei te explicar como pode ser aquilo. Quando aconteceu de Agenor de Gasparim e Fortier falarem ao professor Rivaio que ele deveria ir e ver com os próprios olhos, ele resolveu dar uma chance. E essa história é muito interessante. Está escrita num livro, Allan Kardec, e a epopeia de uma alma na casa dele. Por isso que eu estou seguro de ter à frente da nossa doutrina o professor Rivaio, um cientista, estudioso, não orgulhoso, porém cético, que não se provaria à toa qualquer coisa, não aceitaria de mão beijada qualquer influência sem explicação. Esse professor, na casa dele, pede autorização então à senhora Plaine Maison, uma francesa que na casa dela estava fazendo já um estudo mais sério dessas mesas, dessa movimentação às mesas girantes. E ele pede a ela que permitisse então frequentar uma reunião, mas como ele sabia o que poderia acontecer na casa dele, ele pega um papel e anota 10 perguntas. As perguntas mais difíceis da filosofia, as perguntas mais profundas da ciência, para ver o que essa mesa responderia a ele. Escreve 10 perguntas, anonimamente, sozinho, dobra as questões, coloca no seu blazer, na parte interna, e vai. Isto era na rua Batelier, número 18, na casa da senhora Plaine Maison, a rua Grange Batelier. Uma terça-feira, às 20 horas do mês de maio, 1855. Faltava 2 anos para lançar a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Um dia eu gostaria de rever no mundo espiritual esse dia, esse encontro de Allan Kardec com essas mesas. E ele chegou lá e perguntou à senhora Plaine Maison: eu vou poder enxergar a mesa quando os trabalhos tiverem sido feitos? Ela disse: sim, senhor, nós vamos diminuir um pouco a luz, mas nós vamos enxergar perfeitamente. Eu posso examinar a mesa antes de começar o espetáculo, o trabalho? Sim, senhor. E ele se aproximou, olhou embaixo da mesa, era uma trípode, era uma mesa tampo de madeira, mais ou menos assim. Eu vi uma dessa lá em Matão, no Museu Cairbar Schutel, tem uma dessa muito parecida, que também, atendendo a Cairbar, se manifestou mediunicamente, com efeito físico. E é muito interessante chegar perto de um fato histórico desse. E ele pergunta para ela se alguém então iria mexer na mesa depois dele ter examinado. Ela falou: não, senhor, nós vamos sentar aqui em volta, quando muito nos aproximaremos as mãos, mas nem precisaremos tocar na mesa. E ele então ficou convencido. Olhou se havia algum cabo que levantaria a mesa, se havia algum imã, algum magneto de algum modo, e sentou-se e esperou. O que Agenor de Gasparim e Fortier haviam presenciado
Era nada mais do que perguntas que foram feitas a esta mesa e elas responderam. Como lá na família Fox: quantos anos tem minha filha mais velha? Quantos anos tem a minha mais nova? Como nessa comunicação que nós passamos aqui, a palavra amor. Ele então se senta e fica aguardando. Às 20 horas em ponto, a senhora Plain Mason faz uma oração e se cala. E antes de qualquer pessoa fazer a primeira pergunta, dá um tilt na mesa e ela começa. A senhora Plain Mason, com muita prática, anota. E começa a anotar, anotar e anotar. Eu não sei quanto tempo eles ficaram nesse trabalho. Para passar a palavra amor, aqui nós gastamos, sei lá, uns 30 segundos, quase um minuto talvez. E quando terminou, a senhora Plain Mason, lamentando justamente no dia em que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, uma autoridade em toda Paris, estava na casa dela, parece que a mesa entra em pane. Mas vejam que interessante. Ter alguém na sua casa como o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, sem tanto exagero, era como ter um grande cientista, talvez Stephen Hawking, na sua casa. Porque esse rapaz, esse professor Hippolyte Léon, que é o mesmo que Kardec, só trocou o nome, quando ele tinha 18 anos de idade, ele lançou um livro que ficou por 5 décadas como o primeiro livro, como melhor exemplo de educação em toda a Europa. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele já havia mais de 20 livros lançados como pedagogo, como professor, como cientista. Este é Allan Kardec, que ouviu essa história, e quando a senhora Plain Mason anotou tudo aquilo e ela parou, a mesa escreveu mais uma coisa. E ela falou: professor Rivail, a mesa escreveu o seguinte: tudo isso que eu falei são as respostas das 10 perguntas que o professor Rivail trouxe de casa. Professor Rivail, o senhor tem alguma pergunta? Sim, realmente eu iria fazer as perguntas e as trouxe. Sonoplastia não é qualquer paciente que faz, não. E vocês contarem aqui, está certinho, não está não. Ela disse assim: as respostas estão na ordem que o senhor fez, professor, é só acompanhar por números. Bom, pessoal, nesse momento estava se precisando convencer um cientista. Precisava provar para ele que havia alguma coisa por trás. E quando ele pergunta, então ele faz assim: deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como você sabia, perguntando para a mesa, como você sabia que eu tinha trazido essas perguntas? E quais eram as perguntas que eu havia trazido? Nós estávamos lá com o senhor, professor, em sua casa, quando o senhor escreveu. Quando você fala nós, mesa, você se refere a quê? Me refiro às almas dos homens que viveram na terra antes do Senhor. Não tem adivinhação. Nós estávamos lá e vimos o Senhor escrevendo. Olha lá, alguém vai querer saber o que é Deus. Ele vai ouvir agora, hein? Deixa ele perguntar. E as perguntas, além de provadas que eles conheciam e estavam lá, as respostas eram sublimes. Para todos nós aqui que já lemos o Livro dos Espíritos, principalmente a primeira parte, lá estavam muitas delas. As duas que mais me tocam é: o que é Deus? E a quarta: como podemos provar a existência de Deus? Olha o nível dessa resposta. Quando você fala, como podemos provar a existência de Deus? A resposta é o seguinte: como podemos provar num axioma que vocês aplicam à vossa ciência? Quando você pergunta uma coisa, como posso provar? Não tem como provar sem ser pela ciência. Quando você vai comprar um shampoo, você quer que esteja escrito lá, testado dermatologicamente, provado cientificamente. Ninguém confia se for de outro modo. Quando você pede uma prova, você pede cientificamente. Então, como a resposta veio
num axioma que aplicam à vossa ciência, é porque a pergunta foi: como posso provar a existência de Deus? E a resposta é essa: num axioma. O que é um axioma? Um axioma é o mesmo que uma proposição, o mesmo que um postulado. Vamos entender bem. Os gregos que começaram com essa história de provar e não provar as coisas. Para se provar uma coisa, segundo a teoria grega, os filósofos gregos, você precisa então de uma afirmação, que é o que você quer provar, e de duas outras hipóteses que provam a sua afirmação. Vamos ao exemplo do Marcelo mais uma vez. Eu vou dar um exemplo para vocês. Marcelo é um homem mortal, ou seja, ele vai morrer um dia. Aí você me pergunta: prove que o Marcelo é um homem mortal. Pela regra grega de se provar alguma coisa, eu preciso de duas hipóteses que provem que o Marcelo vai morrer. Então eu diria: bom, todo homem é mortal. Marcelo é um homem, logo Marcelo é mortal. Aí você vai e me pergunta: prova que todo homem é mortal. Prova que Marcelo é um homem. Aí então, teoricamente, eu preciso de duas outras hipóteses para que prove que todo homem é mortal. E aí a pessoa pergunta sobre uma das duas: mas prove isso. E assim, pelo modo de se provar alguma coisa, ninguém consegue provar nada. Euclides, da teoria euclidiana, que todos nós estudamos na escola, da geometria plana, fala: pessoal, amigos gregos e inteligentes, vamos fazer o seguinte: não dá para provar nada pela própria maneira de se provar alguma coisa, porque a pessoa fica perguntando, nunca acabará. Vamos criar então um postulado, uma proposição, um axioma, que se demonstre que isso é um fato aceito até que ele seja desmentido. Por exemplo, a lei da gravidade. A gente tem uma teoria, mas pela regra não se pode provar, mas até que alguém consiga fazer um jeito provando que não é mais força da gravidade, esse postulado, esse axioma, essa proposição vai por água abaixo. Então voltemos à pergunta, entendendo o que eles querem dizer. Como podemos provar a existência de Deus? E a resposta: num postulado, num axioma, numa proposição que vocês aplicam à vossa ciência. E aí eles dizem ainda: qual que é essa proposição? Não existe efeito sem causa. Vejo que não é obra do homem, e a tua inteligência lhe responderá. Quem fez esse microfone? E quem fez esse relógio? E quem fez essa camisa? Quem fez esse púlpito? E quem fez os bancos que vocês estão sentados? Quem fez esse teatro? Foi um engenheiro, um arquiteto, um artífice, um especialista qualquer. Mas quem fez a lei da gravidade? E o processo inflamatório? E o amor das mães? Quem fez tudo isso? Então uma cachorrinha perde os filhotes, e a mamãe que morre deixa os filhotinhos órfãos. Só tem a avó que não tem leite, mas os filhotinhos precisam mamar. Aí eles vão na mamãe e começam na vovó, começam lá, e ela passa a produzir leite. Que história é essa? Como é que surge isso? E o sentimento que vocês têm pelo esposo, pela esposa, pelos filhos? E o amor da avó, o amor da bisavó? Quem fez tudo isso? Então explode uma tipografia e surge um dicionário? Essa é a conclusão que nós vamos tirar hoje? Que da explosão com ferro contorcido, com concreto espatifado, eu chego lá e encontro um dicionário em ordem alfabética da explosão? Um dia eu voltei para casa de uma palestra, como aqui, passei uma semana fora, voltei lá e vi que meu pai tinha feito uma coisa para o meu cachorro não entrar em casa. Tinha pego duas cadeiras, pegou uma cinta minha, amarrado as duas cadeiras com essa cinta, colocou umas coisinhas lá, e eu percebi que era uma passagem para o Gandalf não passar. O que eu concluí? Que alguém foi lá e fez aquilo. Não pode ter sido o vento, não pode ter sido um fato qualquer que pôs aquela... Tinha alguma coisa inteligente, com um objetivo por trás. Para mim, provar que Deus existe é a coisa mais fácil que tem, é só provar que existe efeito sem causa. Aí você prova que Deus não existe. Eu não entendo como um cientista tenta defender que Deus não existe, se ele próprio defende que não existe efeito sem causa. Não tem perigo de pegar fogo nesse copo d'água, porque isso aqui não é inflamável. Tem que ter uma causa por trás. E a resposta dele, para mim, é a mais inteligente de todas. Quando perguntarem para vocês, meus irmãos espíritas, ou que se simpatizam pela doutrina, como você prova da existência de Deus? Na ciência não tem efeito sem causa. Como é que eu vou provar a existência das coisas que não foi o homem que fez? E aí você entenderá, essa é a manifestação de Deus. É a causa primeira, nada é anterior a ele.
Se você procurar a causa de uma coisa, você vai encontrar. A causa de outra, você vai encontrar e você vai encontrar. E a consequência de uma coisa é a causa da anterior, e você vai voltando até que vai chegar num pontapé inicial. E eles disseram, este é Deus. A causa primária ou primeira, nada é anterior a isso. E Allan Kardec, mesmo já se convencendo que as respostas que ele nem havia feito, nas perguntas que ele não havia feito, as respostas já estavam sendo dadas com eles observando na casa dele, percebeu, tem alguma coisa por trás disso. E ele volta para casa mexido, tocado. Se teve alguém que veio aqui na palestra hoje, a convite de alguém que quis muito que você vinha, que falou, o pai é gente boa, ele é esforçado, vamos lá. E você não está convencido disso, vá atrás desses fatos que eu estou falando. E vai ter fatos mais convencedores ainda. Mas não seja um orgulhoso. Allan Kardec era filho de pai e mãe católico. Ele era estudioso de René Descartes, um filósofo racionalista. Ele não aceitaria fácil essas coisas. Ele precisava ser convencido. Mas ele era cético, não orgulhoso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui. Eu tenho aqui na minha mão uma taça com água. Ela está na forma líquida. Não acredito. Caiu, viu? É líquido, ó. Ó, depois eu enxugo o teatro, fica tranquilo. Só também não é tanta coisa assim. É água na forma líquida. Dá até para tomar um gole. Só que eu vou pôr isso aqui no congelador. Vocês vão ver o que vai virar. Quê? Espera aí. Abaixo de 0, você vai ver, ela não vai ficar nesse estado. E eu tenho na minha frente um cético e um orgulhoso. Dado 1 hora, eu vou lá. Olha agora, pessoal. Supõe. Ó, endureceu. Ó, vou bater na água, ó. Ó. Nossa! Diz o cético. Eu não sabia, cara. O que aconteceu? Abaixo de 0, a água muda de estado. Ela fica em estado sólido. Quer ver outra coisa? Eu vou deixá-la aqui, ela vai voltar a ficar água líquida. É mesmo, a temperatura vai começar a subir, ainda mais aqui no Soró sobe rapidinho. Tem um sol para cada um de nós. Não é que diz? Delícia, um sol para cada um, hein? Mostra mais o amor de Deus ainda. Olha só que legal. Mas agora não é só esses 2 estados. Eu vou pôr na chaleira e vou esquentar o fogo. Tá vendo esse vaporzinho? É o estado gasoso dela. Acima de 100 graus, ela entra em ebulição. Como se comporta um cético? Cara, eu não sabia. Puxa, aprendi mais uma. Que legal. Não falem mal do cético. O cético, até que se provou, ele convenceu. O problema é o orgulhoso. O que ele vai dizer? Pra cima de mim, esse aqui é irmão desse aqui. E esse aqui arrebitado, amigão, é onde fica? Você não está acreditando? Você acha que foi trocado. Esse negócio até deve ter um fundo falso que você trocou. Não troquei não. Vamos fazer lá na sua casa. Aqui eu não vou perder tempo com isso, cara. Não seja assim. Porque a notícia que está por trás disso é boa demais para nós. O que essas vozes de além-túmulo vão dizer é uma notícia das melhores possíveis para a nossa felicidade chegar logo. E é o que nós queremos. Eu posso pegar qualquer um daqui de dentro, um homem, uma mulher, um branco, um índio, um católico, um ateu, um que é da esquerda, um que é da direita. Todas as diferenças possíveis entre 2 seres humanos, colocar aquilo lado a lado e falar, eles querem a mesma coisa. Por mais diferentes que sejam, querem a mesmíssima coisa. O que é? Querem ser felizes. Ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. A gente está feliz buscando fazer coisas que nos tragam essa felicidade. Por mais que eu procure do lado de cá e outro procure do lado de lá, eles querem encontrar a mesma coisa. Ninguém faz o que faz para ser infeliz, nem o suicida. O suicida que acaba com a própria vida não queria acabar em si com a vida, queria acabar com a dor, que ele acha que não quer ir embora. E se a dor está completamente ligada à vida dele, então que acabe a vida. Mas eu não aguento mais essa dor. Mas tudo isso que nós estamos querendo é o que eles vieram dizer. Há um caminho, pessoal. Um caminho melhor, um caminho bonito, um caminho correto de se seguir. E que tudo que nós estamos passando aqui é por uma causa maior. E que logo a dor tem hora marcada para parar. A dificuldade, a fome, a sede, o medo, a preocupação tem hora marcada para parar. Essa informação que eles estão dando. Por que você quer negar isso? Por que você só quer vir num centro espírita, num evento,
Só a convite da dor. O amor não pode te convidar. Eu não passei a palavra amor aqui à toa, não. Dor seria até mais fácil de eu passar para vocês. Vamos atender um convite dessas vozes que nos amam e que nos querem nos fazer bem. Mas um detalhe que é importante dizer: nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas vozes podem se manifestar tanto para o bem quanto para o mal. Eles podem nos influenciar de qualquer maneira. Nós decidimos quem queremos ouvir. Se a Kate, a menininha, filha da família Fox, caçula, propicia a comunicação mediúnica, ela pode comunicar de um espírito mais elevado e de um menos elevado. Há um amigo que eu gosto muito do jeito que ele toca sanfona, é o Valdones. Ele é um grande músico, toca com a Marisa Monte, e além disso ele é piloto de acrobacia da aeronáutica. E uma vez era festa na cidade, ele fez umas manobras a pedido da mãe dele, e foi muito lindo, a cidade de olho para o alto, aquela coisa maravilhosa, fez a pirueta, como a mãe dele falava, solta a fumaça, faz coraçãozinho, faz parafuso, que maravilha. E aquela cidade pequena tinha um padre que aniversariava alguns dias depois. 82 anos o padre fazia. E a mãe do Valdones falou: filho, leva o padre para dar uma volta no seu avião. Falou: mas mãe, o padre tem 82 anos. Não, filho, você não vai fazer manobra radical com ele, não. Você vai passear sobre a cidade. Curva no máximo 10 graus para cá, 10 graus para lá. E passear com ele e trazer de volta. Ah, assim então tá bom. Vou convidar se ele quer vir. E ele chega e convida. Ô, senhor padre, a mamãe deu uma ideia, aniversário do senhor. Queria oferecer um presente para o senhor. Quer dar uma volta de avião comigo? Nós vamos dar uma volta em cima da cidade, mostro a cidade para o senhor. E a gente pousa, não vou fazer nada que o senhor não queira, não esteja acostumado. Ah, filho, quero muito, quero muito. Ah, beleza, então combinou o dia, foi lá. Ele diz: ah, vai ser muito bom ver. Então ele põe lá 7 cintos de segurança no padre, tic-tic, põe tudo aqui, prende tudo, aquele negócio maravilhoso. E ele lá: pá, tudo bem, o padre só com o tercinho na mão, fazendo oração. Oh, que coisa bonita. Então vamos. Decolaram, aquela maravilha, passei para cá, passei para lá, olha a cidade. Que coisa mais linda, filho. Olha, a criação de Deus é bonita demais. É maravilha. Vamos voltar, seu padre? Vamos. Tá onde eu quero chegar. Ele disse que ouviu uma voz assim: testa a fé do padre. O quê? Testa a fé do padre. Aí ele ouviu uma outra e falou assim: não testa não, filho. Não precisa testar. Ele sabe se tem fé. Vamos embora. Ele falou: mas eu quis atender a primeira voz. Tá aí. Vocês atendem quem vocês quiserem. As duas vozes querem nos falar, o anjo da guarda e o obsessor. Atendem quem vocês quiserem, mas não vai culpar nenhum dos dois pela decisão que você tomou. Bem, aí então ele fala: bom, vou atender a voz que pede para testar a fé do padre. Aí ele fez um stall. Eu fiz curso de paraquedismo, me formei o ano passado, eu contei aqui uma experiência de paraquedas que tive. E o stall é o seguinte: você desliga o motor, e embica para baixo assim, e o avião cai. Dá um gelão aqui, não é um gelinho não. Hoje lá para pousar aqui em Mossoró, estava bem instável ali. Nossa, dava uns gelo que ele falava: pai amado, não esquece de mim aqui não. E o padre, ele sentiu, ele falou: nossa, que força. A hora que ele olha para trás, o padre com aquele olho regalado, ele fala assim: ai, seu padre, pane no motor, ó nós, ó. E fala assim: eu não sei mas o senhor vai ver Jesus. E o padre fala: não me fale uma desgraça dessa, moleque. Testou a fé do padre. Essas vozes estão aí com a gente o tempo todo, pessoal. Se manifestaram daquele modo, com médiuns de efeito físico que nasciam muito e muito, para fazer a gente perceber que existia uma realidade. Se não fosse assim, não teria jeito. Não tenho medo de falar que os milagres que Jesus fazia, que nem são milagres, são possibilidades de um ser tão elevado quanto ele, como um Cristo, mexer na física quântica, manipular as coisas, sem nenhuma contrariedade da lei de Deus, sem derrogar nenhuma lei do nosso Pai. Ele faz aquilo e atende às necessidades que ele tinha interesse. O que é? Não era curar o mundo, era chamar atenção para o Evangelho. Por que Jesus curou um cego? Para que se visse que a palavra dele tinha um peso incrível, porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Se Jesus não tivesse feito nenhuma cura, nenhum milagre, é capaz dele ser só mais um profeta. Mas ele marca o tempo antes e depois dele. Por quê? Porque ele provou: prestem atenção no que eu estou falando.
Se fosse só para curar, ele não precisava ter deixado evangelho nenhum, era só vir curar de passeada. E foram um ou outro que ele curou. Mas eu penso que as vozes de além-túmulo fizeram todo esse estardalhaço em toda a Europa, na França, a Cidade Luz, para chamar a atenção da gente de uma mensagem. E ela foi codificada por Allan Kardec. Logo depois, não precisou mais das mesas, não precisou mais da cesta de bico, não precisou mais da escrita direta. As próprias médiuns faziam com suas mãos. Mas ainda assim, houve uma manifestação por demais física para trazer para nós a codificação. Alguns anos se passaram e precisava de uma confirmação, de um desdobramento da doutrina. E aí lá em Pedro Leopoldo nasce um menino. Pensa num menino bom, Francisco Cândido Xavier. E ele prova a veracidade da mediunidade, não mais com pancadas, não mais com efeito físico, porém agora com efeitos inteligentes. E a maneira com que ele escreveu, o tanto de livros que ele escreveu, prova que não pode ser outra pessoa senão os próprios autores. Eu peguei os 5 maiores autores do Brasil. Estão entre eles Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Paulo Coelho, Jorge Amado, e se não me engano, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, perdão, Lígia não, Machado de Assis. Foram os 5 que mais escreveram obras, que mais influenciaram traduções para outros idiomas, que viraram telenovelas, que viraram outros. Não é a minha opinião essa, mas são esses que eu citei. Se eu somar toda a obra desses 5 primeiros escritores, chega próximo a 190 obras. É bastante. Talvez nós aqui não vamos conseguir ler 190 obras, bem lida na nossa existência física dessa encarnação. Vocês têm ideia quantas obras o Chico Xavier escreveu? Mais de 500 praticamente. É mais do que o dobro e mais um pouco do que os 5 maiores escritores. Mas Paulo Coelho fala 6 idiomas. Monteiro Lobato é um homem intelectualizado. Como um menino até 4ª série pode fazer isso? Como ele consegue escrever sobre filosofia, matemática, astronomia, literatura juvenil, literatura infantil, poesia, prosa, fala em outro idioma? Escreve cartas para as famílias? Como pode isso? É para provar. Existem vozes de além-túmulo que querem nos dar um recado. E por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de aceitar. Porque não somos nem céticos. Se fosse, estava ótimo, somos orgulhosos. Para mim, o número de obras somadas dos 5, nada é tão influente, não prova, porque eu posso escrever qualquer bobeira e lançar uma obra. Mas aqui vem uma prova para mim que me convenceu. O primeiro livro lançado em nome do Chico é o Parnaso de Além-Túmulo, de onde extraí grandes provas dessa imortalidade da alma. Existe uma técnica, meus amigos, que se chama a técnica do pastiche. Pastiche é quando você, por exemplo, imita um autor e escreve como se fosse esse autor. Suponha que você vai pastichar Machado de Assis. Você escreve um texto inédito e alguém, um professor, um literato que conhece muito a obra de Machado, lê aquilo e fala: esse texto é de Machado de Assis, mas ele é inédito. Onde você encontrou? Em pergaminhos, num museu que não havia sido revelado? É como se você conseguisse escrever como se fosse um autor. Só que já se foi provado que, no máximo, você tem que estudar ao longo da vida inteira, pelo menos uns 15 anos para cada autor. E no máximo você consegue imitar, pastichar 2 autores. O Chico, só de poesia, escreveu mais de 300 poetas. Se eu perguntasse aqui se há um professor de literatura, um professor de língua portuguesa, e pedisse: cita para mim 100 poetas, só citar a época do ano, como era o estilo da poesia dele, cite. E vocês citariam, acredito que os professores são bons nisso. Beleza, você conseguiu 100, sem olhar. Cite mais 100, vamos completar 200. E a pessoa cita mais 100. Nossa, é difícil, achei que esse você não fosse conseguir. Mas não está completo, você tem que citar mais 100 e completar 300. Acho difícil alguém lembrar o nome de 300 poetas. E se conseguisse, vem a cartada final. Agora escreva mais ou menos umas 20 poesias para cada autor, como se fosse ele. E o Chico fez isso. Para vocês terem uma ideia, olha o estilo diferente de um poeta para outro. Eu vou falar primeiro uma poesia de Alta de Souza, uma poesia de uma mulher, características de mãe amorosa, aquele coração afetuoso,
que acalma, que encoraja. Ela está falando sobre a prece, sobre a importância de orar, de falar com Deus, de se aproximar-se de Deus. E ela diz assim, lá no Parnaso de Além Túmulo: meus irmãos, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, a voz de Deus falando dentro do nosso coração. Alta de Souza, pelas Sagradas Mãos de Chico Xavier. Veja um outro estilo agora. Augusto dos Anjos, uma poesia escatológica, uma poesia complicada, não mede palavra, não tem dó de quem está morrendo, fala cada coisa que é difícil até de ouvir, mesmo estando saudáveis. Mas olha que coisa impressionante quando ele se reporta à morte, dizendo assim, Augusto dos Anjos. Imagina que um homem está no leito de morte e ele está reportando-se essa visão. Ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor empapa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, a morte chega brusca, horrenda, eterna, corre na goela hirta um fino gume, e a alma feliz, ditosa, nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, qual lírio sobre o estrume. Olha a diferença de uma poesia para outra. E o mais impressionante é que as palavras minhas, que está no Parnaso de Além Túmulo, a bondade de Chico Xavier diz: eu não posso afirmar que essas poesias sejam dos autores que dizem que as escreveu. Eu não posso afirmar que Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos se manifestaram por mim, mas eu garanto e dou a minha palavra que minhas elas não são, porque não coloquei nenhum esforço para escrevê-las. Às vezes passava dias sem nenhuma comunicação, nenhum sinal, e às vezes num único dia eu recebia mais de 20 obras. Não é possível que a gente não se convença de uma realidade tão profunda. Ah, não me convenci. Tá bom, então vamos pegar um terceiro autor, um parnasiano. Alguém aqui escreve poesia? Eu vi um compositor aqui de uma música, até depois que ele estava ali, me mostraram. Mas alguém escreve poesia? Se escreve, sabe como que funciona a poesia parnasiana. A poesia parnasiana escreve assim, 4 linhas, 4 linhas, 3 linhas, 3 linhas. As 2 linhas da extremidade da primeira estrofe rimam entre si, e as 2 do meio entre si. Na estrofe de baixo, as da extremidade vão rimar com as do centro da estrofe anterior. E as do centro vão rimar com as da extremidade. E nas últimas 3 linhas, as 2 de cima rimam com as 2 de cima de baixo, e a última rima com a última. Escreve uma poesia assim para mim. Pois o Chico escreveu mais de 200 dessa. Olha Olavo Bilac escrevendo, o príncipe dos poetas, reportando-se a Jesus no momento da crucificação. Fita o mestre da cruz, a multidão fremente. A negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama, que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama, e sobre os gládios da dor aspérrimas derrama as lágrimas de fel do choro mais ardente. Soluça no silêncio a alma doce e submissa, e em vez de invocar de Deus o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e pede aos céus em prece compassiva: perdoai-los, meu Pai, não sabem o que fazem.
Essa é a poesia de Olavo Bilac, que muitos autores foram atrás para tentar ver, para tentar confirmar, e querendo desmascarar o Chico, foram desmascarados e nada mencionaram. É duro ver alguém orgulhoso, porque ele vai lá tentando desmascarar, é desmascarado e não dá o braço a torcer. Eu vi Olavo Bilac escrevendo, como por exemplo Castro Alves, que escreveu a primeira fase, próximo à segunda, ele desencarna, já mudando o seu estilo. Isso aconteceu com vários poetas, Vinícius de Moraes, por exemplo, mas Vinícius teve tempo para continuar escrevendo. E quando ele desencarna, alguns pesquisadores foram atrás disso, e ele escreve falando, agora posso continuar o meu segundo movimento aqui. E eles percebem, é Castro Alves mesmo. Só que nada dizem. Por que eles fizeram tudo isso? Porque eles provaram para a gente que eles estão vivos. E que eles podem se manifestar, e que eles podem dizer, eles podem confirmar essa verdade. Eu acho que esse pensamento agora, essa poesia mata a qualquer dúvida. Porque grandes nomes como Álvaro de Souza, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, tudo bem. Eu conheço, vai que o Chico lá tinha um parafuso a menos ou a mais e depois de ler uma poesia começa a escrever como o próprio autor. Mas ele escreveu um tal de José Petitinga, eu não sei se vocês já ouviram falar. É um lidador espírita baiano, já desencarnado. E ele também gostava de escrever poesia. E quando ele escreve as poesias e assina José Petitinga, as pessoas falam, mas quem é esse? Eu acho que esse não existe, ou é só um autor que não escreveu nada aqui, está escrevendo no mundo espiritual. Mas até que um dia, alguns confrades vão até a Bahia, numa escola municipal, vão lá na biblioteca e encontram um livro de poesia de José Petitinga, que ninguém, muito menos o Chico, tinha ouvido falar. E ele escreve um pensamento para a gente tão bonito, pessoal, que conforta a todos. Todas essas três que eu disse, significa também muita coisa. Não é só pelo modo como se escrevia. A mensagem por trás delas serve para a gente aprender. Essa talvez seja a mais profunda. Ele se reporta à dor. Aquela dor que a gente sente no coração, difícil muitas vezes. E ele diz assim, quando eu nasci, nasceste. Anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos e tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade. Eu te vejo e te sinto a toda hora, à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo o que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciumenta espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema-unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito, sem forças arquejante? Quem, pois, és tu? Bem sei quem és, bem sei quem és a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, em seu lugar triunfante o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo, amigo, adiante, já pode seguir sozinho, pois agora és puro. Nós sofremos porque erramos e temos a consequência dos erros. Mas quando formos como Jesus, um espírito puro que não precisa mais reencarnar, não tem por que ter dor, não tem por que ter câncer, não tem por que ter doença. E cada um terá o nosso dia para nos fazer mais felizes. Eu acredito, estou convencido disso. Mas houve uma comunicação que eu acho importante mencionar aqui hoje do nascimento da doutrina espírita. Um espírito chamado Espírito de Verdade se comunicou através de um médium e falou com Allan Kardec. Eu estou convencido que esse Espírito de Verdade era Jesus. Na doutrina espírita, há várias referências do Espírito de Verdade mencionar que ele era o governador espiritual do planeta, que ele era o mestre de todos nós. E no livro dos médiuns há uma mensagem escrita que assina-se
Jesus de Nazaré. E a mesma mensagem é colocada no Evangelho segundo o Espiritismo e assina Espírito de Verdade. É como se eu mandasse uma carta para o Marcelo e uma carta para a Paulinha. Para o Marcelo eu assino o seu amigo de sempre. E para a Paulinha eu assino Tato Save. A mesma mensagem. E eles leem junto lá. Então o amigo de sempre é o Tato. No caso, a mesma mensagem, ora está assinada por Espírito de Verdade e ora por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E esse Espírito mandou uma mensagem para Allan Kardec no surgimento da codificação. E ela parece que é para todos nós. Todos vocês trazem dores muito profundas na alma, eu sei. Eu também trago. Trazem lá alguma alegriazinha, porque a misericórdia é muito grande. Mas a gente veio para mais uma encarnação. E não somos missionários, temos umas tarefas para fazer. Missionário, pela nomenclatura de prova, expiação e missão, são seres bem mais elevados. Vamos deixar o quesito, a nomenclatura, o vocativo de missionário para a Madre Teresa, para o Gandhi, para o Chico Xavier, para o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos deixar para eles. Nós somos tarefeiros, mas a tarefa também tem que ser cumprida. Um filho que vai para a escola tem que fazer a tarefa para ele aprender. Não é porque não é uma missão que ele não precisa fazer. Todos nós, se nascemos e temos mediunidade, temos alguma obrigação. E quem não tem, tem a mesma obrigação em servir. E as mensagens para Allan Kardec foram essas, ditas por Jesus. Nunca fales da tua missão, seria a maneira de a fazeres fracassar. Quando vocês forem fazer alguma coisa, mantém em segredo o máximo que puder. Quer tentar fazer um intercâmbio e conseguir por filha? Não fala para ninguém não, porque vão colocar olho gordo e atrapalha. Mantém em segredo, seja sigiloso. A hora que tiver tudo certo, você anuncia. Entre eu e o Marcelo, nós mantivemos um contato, quase que não dava para eu estar aqui, nesse encontro. Eu joguei uma cartada alta e graças a Deus deu certo. Eu fui convidado para fazer palestra lá em Dubai. Lá em Singapura, e era bem nessa semana. E eu dou minha palavra para vocês, em nome da criatura que mais amo na minha vida, que é o Henrique. Eu estava esperando esse encontro fazia 365 dias, porque nesse tapete aqui, falou, você pode votar no próximo ano? Eu falei, posso, então está marcado, vai ser alguma coisa sobre mediunidade. E eu comecei a contar os dias, porque gosto muito de vocês, gosto muito de estar aqui nesse lugar. É prazeroso demais dar um abraço, receber um abraço e o carinho de vocês. Mas caía no mesmo dia, e o Marcelo está aqui de prova. Eu falei, Marcelo, não sei se vai dar para eu participar, porque eu queria fazer a segunda-feira, mas na terça já vou ter que estar embarcando, porque na quinta começa lá, e eu não pude negar. O Divaldo Pereira Franco estava por trás, ele aceita o nome, então... E ele falou, não dá para você fazer só um dia, porque nós temos que também mandar alguém para Natal. Eu falei, Marcelo, tá, espera um pouquinho, amigão. E falei, eu não posso ir, pessoal. Eu quero muito ir para vocês, mas não dá. Eu tenho um compromisso marcado com meus irmãos de Mossoró. E então arrumem outro. Eles conseguiram marcar outra data. Vai ser semana que vem. Graças a Deus deu certo. Mas eu defendo esse propósito. Não conta para ninguém. Só contei para minha esposa, para Ninha, para minha mãe e para o meu pai, que são seres que eu acho que querem meu bem. Mas se eu dissesse para algumas pessoas, mesmo que sem intenção, eles poderiam fazer uma vista grossa, nossa, e minguar, tanto que eu queria estar. E graças a Deus a espiritualidade conseguiu mexer os pauzinhos e estamos aqui. Kardec ouviu esse conselho, não fala para ninguém da tua missão. Essa missão pode ser vista por esse lado, mas também assim, não ronca papo não, faz e mostra pelo trabalho o que você está fazendo. Não precisa falar para quem viu aqui, olha como está lindo, olha como está fresquinho, olha como está limpinho, olha como está organizado. Não precisa fazer isso não. Faz e eles vão perceber. Aí o mestre diz assim, ela somente, a tua missão, pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que é pelos frutos que se verifica a qualidade da árvore. Não esqueças que podes triunfar, como também que podes falhar. Neste último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um só homem. Você encarnou com mediunidade, eu lamento.
Eu queria por algum tempo ter mediunidade, mas só para pegar espírito de luz. O das trevas eu deixo para o padre do avião. Eu não queria ter, depois que comecei a participar de reunião mediúnica, estou tranquilo em não tendo a mediunidade ostensiva. Mas você tem, não tem jeito, e mediunidade é característica do corpo físico. É como você falar, eu tenho olho verde, eu falo, eu tenho olho castanho. Eu posso pôr lente de contato, mas não vou conseguir enxergar de outro jeito. Ele é castanho. Isto é mediunidade. Você tem no corpo físico uma glândula, que eu também tenho, mas a tua glândula, como o André Luiz diz, os cristais, tem umas coisas a mais. E por algum motivo você está assim. E precisa desenvolver, e precisa trabalhar em nome de Jesus. Então ele diz, se você não quiser fazer isso, não precisa. Mas outro vai te substituir e vai progredir no teu lugar. Kardec perguntou para o Espírito de verdade, que é Jesus, que razões me fariam fracassar? A missão dos reformadores, continua o Espírito de verdade, é repleta de obstáculos e perigos. Não é a nossa vida isso? Ela não está cheia de perigos? Um avião bater com outro no ar, acontecer uma coisa, eu torcer minha perna, nascer uma doença em mim. É repleta de perigos, ninguém está falando nisso. Mas ele afirma, previno-te de que a tua é rude, pois se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e em seguida ficares tranquilamente em casa. É necessário sair do gabinete e ir ao campo de batalha. Isso é para todos nós. É necessário sair de casa e ir para a reunião mediúnica. É necessário sair de casa e ir sim ajudar alguém que está precisando. É fazer alguma coisa depois de ter orado ou antes de ter orado. Oração não basta somente. É necessário que te mostres no conflito, disse o Espírito de verdade para Allan Kardec. Segurem-se forte na cadeira agora. Ódios terríveis serão assolados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te pareceram os mais dedicados irmãos. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Olha a mensagem que ele propõe para Allan Kardec. Para lidar com tantos perigos e sacrifícios, recomendo a você, a todo discípulo, uma série de cuidados e qualidades. Se vocês tiverem isso, tem mais proteção. Humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, devotamento, abnegação, firmeza inabalável, prudência e tato. Está escrito tato aqui. É tato com T só esse. É tato, é jeito, é modo de viver. Para não comprometer o sucesso com atos ou palavras intempestivas, deixo-lhe este conselho. Mas, olha o que ele vai dizer. Tens o teu livre-arbítrio. Cabe a ti usá-lo como bem entenderes. Nenhum homem ou mulher está constrangido a fazer fatalmente o que não quer. Não quer servir? Não sirva, mas não devia ter ouvido essa mensagem. Não quer servir? Faça como você quiser. Outro servirá no teu lugar. E você abriu mão de evoluir. Kardec pede a palavra e fala uma coisa bonita. Senhor, aceito tudo sem restrição. Vocês aceitam? Eu vim fazer esse convite. Quem tem mediunidade, dançou. Vai ter que servir. E quem não tem, dançou também. Porque vai ter que ir com ele lá. Vai ter que fazer apoio. Vai ter que orar. Vai ter que tirar o ranho do nariz do médico que escorre a hora que chora. Vai ter que fazer vibração na hora que chega um espírito obsessor e é difícil. Vai ter de servir. Aceita sem restrição? Saiba que a nossa parte é bem mais fraquinha. Mas aqui faltando, 3 minutos para eu acabar. O que afinal de contas essas vozes querem dizer? Está aí na doutrina espírita, é só você ler. É muito grande, não dá tempo. É muita coisa, cada um vai ter um ponto. Eu achei que era por bem pegar
o que Allan Kardec, o que Chico Xavier falaram da doutrina espírita em resumo. E pela ordem, disse Allan Kardec: o verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue para vencer as suas más inclinações. Este é Allan Kardec. Ele pede que a gente se esforce para melhorar, para servir, acima de tudo, para se transformar em algo melhor. Senhor Chico Xavier, qual é a sua opinião? Tudo que a doutrina espírita me ensinou, disse Chico, é que eu preciso me renovar sempre. Renovar. Ontem eu fui pior, hoje estou melhor. Amanhã, e se vocês não gostaram da palestra de hoje, vem amanhã, é bem melhor. Prometo. Se gostaram, vem, ela é realmente melhor. Mas eu quero dizer, tudo que Chico diz que é preciso que aconteça é que eu faça amanhã uma palestra melhor. Por quê? Porque amanhã sou um palestrante melhor. Vocês são pessoas melhores. E nós, melhorando, chegaremos a um ponto de perfeição absoluta. Mas tem uma personagem aqui que precisa da sua opinião. Eu não sei, tem me falhado a memória, mas eu sei que ele era o mais jovem dos três aqui. Kardec começa a estudar a doutrina acima dos 50 anos. Chico começa pequenininho, mas fala essa frase já bem mais velho. E esse jovem Galileu estava carregando uma cruz e caiu pela terceira vez. E a pessoa que mais ama ele se aproximou dele para consolá-lo. Vocês sabem quem é a pessoa que mais ama a gente? Maria de Nazaré, que representa a nossa mãe. Jesus cai pela cruz pela terceira vez. Maria se aproxima e somente lamenta. Ah, filho. Vocês sabem o que ele falou para ela? O que vocês falariam para a mãe de vocês? Vocês têm 20 segundos antes de ser eletrocutado. 20 segundos antes de ir para uma cadeira elétrica, para uma cruz. Tem que ser uma coisa importante, vocês não acham? Não pode ser, mãe, tem roupa no varal? Vai chover. Não. Vocês lembram o que o mestre falou? Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Talvez a morte de Jesus só tenha sentido se a gente conseguir se renovar um pouco. Se a gente conseguir ser melhor um pouquinho naquele defeito que a gente sabe que tem e que a gente está fazendo sem contar para ninguém. As vozes de além-túmulo querem dizer alguma coisa que só significa isso. Eu gostaria que você melhorasse, meu filho. Eu gostaria que quando você desencarnasse, é uma questão de tempo. Daqui a 80 anos, todos nós estamos no mundo espiritual, com exceção daquela menininha que estava aqui. Com 80 anos eu vou estar com 123. Não acho que vou estar resistindo. Todos nós estaremos lá, mas só terá sentido se eu der um abraço no meu anjo da guarda e ele falar: parabéns, meu irmão, você voltou muito melhor. E essa melhora é renovar-se. É voltar para casa e admitir que precisa mudar. E então, eu finalizo com todo o pesar, porque é tão gostoso estar aqui, mas esse pensamento diz muito para nós. A renovação. A renovação é tudo. É tudo novo no sentimento da gente. Porém, preserve do antigo somente aquilo que lhe empurrou para a frente. Junte tudo o que prestou, misture com muito amor e faça um mundo diferente. Preserve os beijos, os cheiros, os chamegos de amor, as gargalhadas mais altas, as piadas que contou. E se a tristeza apertar, basta você se lembrar dos sorrisos que arrancou. Despeje de sua vida uma carrada de amor, de diferentes idades, de todo tipo de cor, sem inventar divisões por crenças, religiões, orientação sexual, que eu garanto a você que você vai conseguir entender que todo amor é normal. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem pedra, tem buraco, tem espinho, a fim de atrasar a caminhada da gente. Mas não desanime por nada, pois até mesmo uma topada
empurra você para frente. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você e que não realizar nem sempre é sofrer. Sonhe sempre e seja grato por tudo o que já tem. Repare em cada detalhe as coisas que lhe fazem bem. O pouco que hoje é seu já é muito por alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, e aqui em Mossoró nós temos um para cada. Ter o ar para respirar, ter amigos, ter amor, ter tudo isso já faz de você um vencedor. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja, rasteja para evoluir. Mas um dia se transforma em borboleta, bate as asas e voa por aí. Continue sendo forte. Tenham fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga para frente a sua caminhada. E saiba que a cruz mais pesada, o Mestre Jesus já carregou. Abençoado Mestre Jesus. Abençoado Allan Kardec. Abençoado qualquer voz que veio depois da morte dizer um jeito para a gente ser mais feliz. Abençoados os trabalhadores desta casa, que fizeram mais uma vez o 31º ano consecutivo. A gente dá um pouquinho mais de valor a isso. Abençoado a todos vocês que receberam mais uma oportunidade das mãos de Jesus de encarnar e estarem aqui para mais uma grandiosa tarefa, tentar ser mais feliz. Essa era a missão que eu tinha, a tarefa que eu tinha de trazer aqui hoje, e simplesmente fazer valer por algum segundo essa afirmação: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Parabéns, que o Mestre nos abençoe. Muito obrigado, pessoal.